Bem-vindos a todos. Começando com o livro Deus Sempre, de Emmanuel. Renovação. A árvore aceitou os desígnios da vida que lhe pediam serviço. Mas quando se acreditou definitivamente despojada, notou que a divina providência a revestiu de folhas e flores novas, ao toque da primavera. E assim todos nós renascemos sempre, de uma forma ou de outra. Livro dos Espíritos é a pergunta 942, ainda sobre temor da morte. Ela vem em complementação à pergunta anterior que nós lemos ontem, sobre a dificuldade das pessoas de aceitar a morte, que falava que para ser feliz na Terra, é preciso a fé, a esperança e a caridade. E a pergunta é assim: há pessoas que acham um tanto banais esses conselhos de ser feliz na Terra, que veem neles o que chamam de lugares comuns, verdades sugestivas, e que digam que, afinal, o segredo para se ser feliz consiste em saber cada um suportar sua desgraça? Há as que isso dizem, e em grande número. Mas muitas se parecem com certos doentes, a quem o médico prescreve a dieta e desejariam se curar sem remédios, continuando a ter indigestões. Quer dizer, a maior parte das pessoas quer mesmo mais fácil, né? Quer que o maná caia do céu. No livro O Céu e o Inferno, é a mensagem, nós estamos lendo as mensagens sobre expiações terrestres, né? Espíritos que desencarnaram e que contam suas experiências. E essa é de Clara Rivière. Era uma menina de seus 10 anos, filha de uma família de camponeses do sul da França. Já tinha 4 anos que se achava profundamente enferma. Durante a vida nunca se lhe ouviu um queixume, um sinal de impaciência. E mesmo que desprovida de instrução, consolava a família nas suas aflições, comentando a vida futura e a felicidade que dela decorreria. Desencarnou em setembro de 1862, após 4 dias de torturas convulsivas, durante as quais ela não cessava de orar. Não temo a morte, dizia, porque depois dela está-me reservada uma vida feliz. A seu pai, que chorava, ela dizia: console-se, porque virei visitá-lo. Sinto que a hora se aproxima, mas quando ela chegar, saberei preveni-lo. E, efetivamente, quando era iminente o momento fatal, chamou por todos os seus e disse: tenho apenas 5 minutos de vida, deem-me as mãos. E expirou, como previra. Daí por diante, um espírito batedor começou a visitar a casa dos Rivière, quebrava tudo, batia na mesa, agitava as roupas, as cortinas, a louça. Sob a forma de Clara, aparecia a irmã mais nova, que contava apenas 5 anos. Segundo afirma essa criança, a irmã lhe aparecia frequentemente
e tais aparições lhe provocavam exclamações de alegria como esta: vejam como Clara é bonita. Então é feita a evocação e ela responde: aqui estou disposta a respondê-los. Eles perguntam: tão jovem quando encarnada, de onde lhes vinham as ideias elevadas sobre a vida futura manifestadas neste mundo? Do pouco tempo que me cumpria passar no seu planeta e da minha encarnação precedente. Eu era médium tanto ao deixar como ao voltar à Terra. Predestinada, sentia e via o que dizia. Como se explica que uma criança da sua idade não desse um só gemido durante 4 anos de sofrimento? Porque esse sofrimento físico era dominado por maior potência, a do meu guia, continuamente visível ao meu lado. Ao mesmo tempo que ele me aliviava, sabia me incutir uma força de vontade superior aos sofrimentos. Como se apercebeu do momento decisivo da morte? Por influxo do meu anjo de guarda, que jamais me iludiu. Quer dizer, é a mesma pessoa, né? O guia e o anjo de guarda. Você disse a seu pai que ele se resignasse, porque viria visitá-lo. Como se explica, então, que, animada de tão bons sentimentos para com seus pais, veio perturbá-los depois com arruídos em sua casa? É que eu tenho, indubitavelmente, uma provação ou antes uma missão a realizar. Acredite que venha ver meus pais sem propósito algum. Esses rumores, essas lutas derivadas da minha presença são um aviso. Nisso eu sou também auxiliada por outros espíritos, cuja turbulência tem sua razão de ser. Como razão de ser, tem a minha aparição à irmãzinha. Graças a nós, muitas convicções vão despontar. Meus pais haviam de passar por uma provação. Bem cedo isso passará, mas não antes de terem convencido uma multidão de espíritos. Então não é você individualmente o autor desses barulhos? Sou, porém, ajudada por espíritos ao serviço da provação reservada aos meus genitores. Como se explica, então, que a irmãzinha só reconhece a você, não sendo a autora exclusiva de tais manifestações? É que ela apenas viu a mim. Agora dispõe de vista dupla e ainda terei de confortá-la muitas vezes com a minha presença. Qual a razão de seus sofrimentos mortificantes numa idade tão infantil? Faltas anteriores, expiação. Na existência precedente, eu abusei da saúde, como da posição brilhante que ocupei. Eis porque Deus me disse: gozou demasiado e desmesuradamente, portanto pagará a diferença. Era orgulhosa, logo será humilde, vaidosa da sua beleza, importa que dela decaia, esforçando-se antes por adquirir a caridade e a bondade. Procedi conforme a vontade divina e o meu guia me auxiliou. Quer que digamos algo aos seus pais? A pedido de um médium, eles já tiveram ensejo de praticar a caridade, de não orarem só com os lábios, e fizeram bem, porque cumpre fazê-lo também na prática, pelo coração. Socorrer os que sofrem é orar, é ser espírita. A todas as almas Deus concedeu livre-arbítrio, isto é, faculdade de progresso, como lhes deu a todas a mesma aspiração. E por isso, mais do que geralmente se pensa, o avental roça pela toga bordada. Aproxime as distâncias pela caridade.
Dê guarida ao pobre em sua casa. Reanime-o, não o humilhe. Se esta grande lei da consciência fosse geralmente praticada, o mundo não assistiria periodicamente a essas grandes penúrias que desonram a civilização dos povos e que por Deus são enviadas para castigá-los e abrir-lhes os olhos. Pais queridos, orem. Amem-se, pratiquem a lei do Cristo, não façam a outrem o que não querem que lhes façam. Apelem para o Deus que os experimenta, mostrando que a sua bondade é santa e infinita como Ele. Como previsão do futuro, armem-se de coragem e perseverança, visto que são chamados a sofrer ainda. Cumpre fazer jus à boa posição em um mundo melhor, onde a compreensão da justiça divina se torna a punição dos maus espíritos. Queridos pais, estarei sempre perto de vocês. Adeus, ou antes, até à vista. Tenham resignação, caridade, amor por seus semelhantes e um dia serão felizes. Assinado Clara. E Kardec coloca aqui uma nota. Mais do que geralmente se pensa, o avental roça pela toga bordada. Foi a citação que ela fez lá durante a mensagem dela. Esta imagem belíssima é alusão aos espíritos, que de uma a outra existência passam de brilhantes a humílimas condições, expiando muitas vezes o abuso em relação aos dons que Deus lhes concedeu. É uma justiça essa que está ao alcance de todos. Pensamento profundo também é esse que atribui às calamidades coletivas a infração das leis divinas, porque Deus castiga os povos tanto quanto os indivíduos. Realmente, pela prática da caridade, as guerras e as misérias acabariam por ser eliminadas. Pois bem, a prática dessa lei conduz ao espiritismo e, quem sabe, será essa a razão de ter ele tantos e tão acérrimos inimigos. As exortações dessa filha aos pais serão acaso as de um demônio? De certo que não. Vamos então encerrar nossas leituras com a poesia de Aurílio Braga, Notas da Estrada. Não duvides do futuro, alma triste e fatigada. Todo dia o sol espanca as trevas da madrugada.